Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo de número 24, verso 1 ao 10, nos diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe com a sua palavra. Hoje eu quero falar nesta manhã, o tema da mensagem é: por que você deve servir ao Senhor? Este é o tema da minha mensagem nesta manhã. Por que você deve servir ao Senhor? Irmãos, a tônica da humanidade está no ato de servir. Esta é a tônica da humanidade, o ato de servir. Basta nós olharmos para a nossa sociedade, para o nosso contexto, e tudo diz respeito ao ato de servir. Ou nós servimos a um propósito, ou nós servimos a nós mesmos, ou nós servimos ao nosso chefe, ou nós servimos a uma causa, a uma ideia, a um conceito, ou nós servimos a nós mesmos. Mas tudo diz respeito ao ato de servir. Ou nós servimos ao nosso próximo, ou nós servimos a nós mesmos. Basta nós olharmos para aquelas pessoas que não encontraram nenhum sentido na vida. Talvez elas não encontraram nenhum sentido em servir, E este salmo nos fala de um Deus que a tudo lhe pertence. Este salmo nos fala de um Deus que a tudo lhe pertence, em que tudo está sob o seu domínio. E por isso, meus irmãos, este Deus, Ele merece receber toda a nossa adoração e todo o nosso serviço. Porque tudo lhe pertence, Ele merece receber toda a nossa adoração e todo o nosso serviço. Tudo existe para servir ao Senhor. A terra, a planta, os animais e os homens. Tudo pertencem, tudo existem para servir ao Senhor. Portanto, nesse Salmo de número 24, o que nós podemos ver é a autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas. É isso que nós podemos ver neste salmo. O que nós vemos nesse salmo é a exigência desse Deus que é santo e a santidade daqueles que o servem. E esse salmo de número 24, irmãos, ele faz parte do conjunto de salmos que começa no salmo de número 20. Salmo de número 20, salmo 21, salmo 22, salmo 23 e salmo 24. O Salmo 20 e o Salmo 21 estão intimamente relacionados. O Salmo 23 e o Salmo 24 também estão relacionados. E o Salmo de número 22, como o pastor destacou aqui nesta manhã, está ao meio dessa estrutura, nos mostrando quem é esse Senhor que foi humilhado. Então, mais especificamente, o Salmo de número 23 nos mostra que o Messias é o bom pastor. Mas o Salmo de número 24 nos mostra que ele não é apenas o bom pastor, mas ele é o Rei de toda a glória e de toda majestade. E alguns irmãos supõem que este Salmo de número 24, ele não esteja relacionado ele esteja relacionado apenas com o cortejo festivo do povo de Israel. O que nós podemos ver aqui no Salmo de número 24, alguns assim dizem, é apenas o cortejo festivo do povo de Israel. E esses negam qualquer ligação deste salmo com a entrada da arca em Jerusalém.
Mas, por outro lado, já tem aqueles que defendem que este Salmo de número 24 está intimamente relacionado com a entrada da arca em Jerusalém. E esse contexto nós podemos ver lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6. E eu, particularmente, estou mais inclinado a esta segunda interpretação, em que a Arca da Aliança, o contexto desse Salmo de número 24, é o contexto em que a Arca da Aliança entra em Jerusalém, ou volta para Jerusalém sob o comando do rei Davi. Mas, no decorrer da minha exposição nesta manhã, isso vai ficar ainda mais claro. Então, nesse sentido, irmãos, nós veremos nesta manhã 3 lições, 3 verdades baseadas no Salmo de número 24, por que você deve servir ao Senhor. E a primeira razão, irmãos, que nós aprendemos nesse Salmo, você deve servir ao Senhor, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor sobre toda a terra. Isso nós podemos ver dos versos 1, os versos 1 e os versos 2. E nesses 2 versos nós podemos ver aqui a extensão da soberania de Deus. Aqui nós podemos ver a extensão da soberania de Deus, bem como a bondade e a misericórdia de Deus. Apenas nesses dois versos. Então o verso 1 nos diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então veja aqui, irmãos, que Davi, o salmista Davi, está dizendo que todo o território da terra pertence ao Senhor. Todo o território da terra pertence ao Senhor. Mas, de acordo com o salmista, de acordo com o rei Davi, não apenas o território da terra pertence ao Senhor, mas a completude de tudo que nela se contém. O universo pertence ao Senhor, a terra pertence ao Senhor e tudo que contém na terra pertence ao Senhor. A camada de ozônio pertence ao Senhor, a terra em que nós pisamos pertence ao Senhor, as árvores, os animais, tudo pertence ao Senhor. Então veja que Davi, no verso de número 1, ele enfatiza a soberania de Deus sobre toda a criação. E essa verdade aqui está de acordo com Gênesis capítulo 1, onde nós vemos que Deus é aquele que cria toda a terra. Onde nós vemos que Deus é aquele que cria céus e terra. Mas, somando-se a isso, irmãos, nós podemos ver que os povos antigos, eles acreditavam em vários deuses, em várias divindades. E eles diziam que essas divindades foram que cada uma dessas divindades teve a sua participação na criação do universo. Mas Davi está dizendo que não, é apenas um Deus que fez todas essas coisas. É apenas um Deus que criou céus e terras. E o texto continua dizendo no verso 2: fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então veja que Davi está dizendo que foi o Senhor quem estabeleceu, quem organizou e quem fundou uma base para o mar. É Deus quem estabeleceu o limite do mar. É Deus quem disse: até aqui você pode ir. É Deus quem fundou e estabeleceu uma base para o mar. E não apenas fundou e estabeleceu uma base para o mar, mas Deus também determinou o curso dos rios. Deus firmou o curso dos rios. E atenção aqui, irmãos, muitas vezes nos Salmos, o que nós vemos são paralelismos. Paralelismos são o que é dito no verso 1, é dito no verso 2, contudo com palavras diferentes. Mas aqui no Salmo de número 24, nós não vemos paralelismo. Então, o salmista Davi, quando ele diz uma coisa no verso 1, ele não está querendo dizer a mesma coisa no verso 2. Então, quando ele disse aqui sobre mares e rios, ele está falando de coisas diferentes. Ele está falando dos mares e ele está falando dos rios. E quando ele fala dos mares aqui, irmãos, o que nós podemos ver é que os povos antigos tinham na sua visão do mar como caos, como desordem. Mas Davi ele mostra que Deus é aquele que é o Deus da ordem. É o Deus que estabelece sua ordem até mesmo no caos. E quando o salmista Davi diz aqui rios, os rios eram símbolos de provisão. Muitos povos moravam à beira dos rios, porque os rios eram símbolo de provisão.
E Davi está dizendo que esse Deus não é apenas que estabelece e firma a ordem sobre o caos, mas também é o Deus que estabelece a sua provisão para o homem. Este Deus é o que estabelece a sua provisão para o homem. Então veja, irmãos, nós já ouvimos falar sobre os grandes conquistadores do mundo. Nós já ouvimos falar de grandes homens que dominaram um vasto território de terras. Um desses conquistadores mais conhecidos é Gengis Khan. Nós já ouvimos falar sobre o Gengis Khan na escola. E há quem diga que Gengis Khan, ele dominou, ele conquistou. Gengis Khan foi o líder do Império Mongol. E há quem diga que ele conquistou um território que cobre 2 territórios do Brasil. Ele foi tão poderoso, um guerreiro tão forte, que ele conquistou 2 territórios do tamanho de 2 Brasis. Ainda hoje, meus irmãos, existem pessoas que contêm e que possuem uma grande quantidade de terras. Nós conhecemos muitas pessoas que têm uma vasta extensão de terras. E essas pessoas são consideradas pessoas poderosas. Quando nós ouvimos falar que uma pessoa tem tantos hectares de terras, nós consideramos essa pessoa uma pessoa muito poderosa. E ainda hoje, meus irmãos, nós podemos ver que quantos de nós não conhecemos alguém que com tanto esforço, com tanto suor, juntou dinheiro, comprou um pedaço de terra, cercou e disse: isso agora é meu, isso agora me pertence. Ela se sente dono daquele pedaço de terra. Mas, meus irmãos, ainda que se levante líderes como Gengis Khan, ainda que nós conheçamos homens, senhores de terras, ainda que você compre um pedaço de terra e cerque-o, coloque no seu nome, ainda assim pertence ao Senhor. Ainda assim, do alto céus, o Senhor continua a dizer: ao Senhor pertence a terra, a mim pertence a terra e tudo o que nela se contém. Ainda do alto céus, o Senhor continua a dizer que a terra o pertence. Do alto céu, o Senhor continua a dominar. Do alto céu, o Senhor continua a controlar o caos e todo o curso da vida. Deus, ele continua sendo o Senhor das galáxias. Há estimativas que existem bilhões, milhões de galáxias. O Senhor continua sendo o Senhor das constelações, dos planetas. O Senhor continua sendo o Senhor dos homens, dos animais, das plantas e até mesmo das pequenas partículas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E você vive nessa realidade que foi criada e é sustentada por Deus. E esses versos nos lembram que tudo que vemos, tudo que experimentamos está sobre o controle soberano de Deus. E, meus irmãos, reconhecer essa verdade muda a nossa cosmovisão. Reconhecer essa verdade de que tudo pertence ao Senhor muda a forma como nós enxergamos a nossa realidade. Muda a forma. Foi usando esses versos, que quando Paulo foi questionado a respeito de comer alimentos sacrificados aos ídolos, usando esses versos que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, que tudo pertence ao Senhor. Que tudo pertence ao Senhor, todos os alimentos provêm de Deus e não dos ídolos. É exatamente esses versos que Paulo vai usar como argumento. Mas talvez você diga assim para mim: seminarista, eu sei de tudo isso que você está falando. Eu sei que ao Senhor pertence a terra, eu sei quem foi Deus quem estabeleceu o universo. Eu sei. Contudo, irmãos, por vezes você continua agindo como se você fosse o Senhor e soberano da sua vida. Você diz: Deus reina do céu, mas quem controla a minha vida aqui na terra sou eu. Toda a terra pertence ao Senhor, mas o meu coração pertence a mim. O meu coração é uma terra sem lei, onde ninguém manda, onde ninguém exerce o seu domínio a não ser eu. E você age como se Deus estivesse no céu e você é o soberano da sua vida aqui na terra. Você sabe que o Senhor é soberano, mas é Ele quem tem governado a sua vida. Você sabe que Deus é soberano, mas é Ele quem tem moldado a sua visão de mundo. A sua visão de mundo é governada por Deus, conforme Ele deseja na sua palavra? Ou será que a sua visão de mundo ainda é governada
de acordo com os conceitos seculares, filosóficos e ideológicos. Contudo, irmãos, Jesus precisa ser o soberano em sua vida. Jesus precisa ter o completo domínio da sua vida, da sua visão de mundo. De acordo com Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus ele disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade, meus irmãos, foi dada a Jesus nos céus e na terra. E por isso ele precisa ser o governante da sua vida. Você precisa reconhecer o domínio de Jesus e a soberania de Jesus sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus estudos, seu ministério, a evangelização. Você precisa reconhecer o domínio de Jesus sobre a sua vida e sobre a morte. Reconheça esse domínio soberano de Jesus. Jesus é o soberano pelo qual todas as coisas foram criadas. Isso nós podemos ver em Colossenses capítulo 1. Ele é o soberano sobre o qual todas as coisas foram feitas. Portanto, irmãos, reflita em seu coração. Reflita nesse momento. Em que área da minha vida Jesus precisa ter o completo domínio? Em que área da minha vida eu preciso servir ao Senhor completamente? Na sua vida sentimental, na sua vida sexual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional? Em que área Jesus precisa ser o soberano na sua vida? Coloque tudo diante do Senhor nesse momento e diga: Senhor Jesus, seja o soberano do meu coração, seja o soberano das minhas vontades, seja o soberano dos meus desejos, seja o soberano dos meus pensamentos, das minhas ações, do meu casamento, do meu ministério, da minha vida financeira, da minha vida profissional. Seja o soberano da minha vida. E essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que Jesus seja o soberano da sua vida. A segunda lição que nós podemos aprender aqui nesse texto de por que você deve servir ao Senhor, porque o Senhor é santo. Você deve servir ao Senhor, porque o Senhor é santo. Isso nós podemos ver dos versos 3 ao 6. E dos versos 3 ao 6, o que nós podemos ver aqui, irmãos, é algumas indagações do salmista quanto a quem são aqueles que podem permanecer na presença do Senhor. Visto, meus irmãos, que há tão grande diferença entre nós e o nosso Deus. Quem são estes que podem permanecer na presença do Senhor? Então veja que o salmista começa dizendo no verso 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Veja que a ideia no texto aqui de subir, a ideia é exatamente essa, de se aproximar do Senhor. Essa ideia de se aproximar através da subida de uma colina. Mas aqui, meus irmãos, não é uma colina qualquer. Aqui é um monte santo do Senhor. Não é um monte qualquer. E o texto, de acordo com Davi, ainda no verso 3, a questão não é apenas subir, não é apenas chegar em primeiro lugar, mas é permanecer. Muitos chegam em primeiro lugar, muitos são os campeões num campeonato, mas o difícil é manter a posição em primeiro lugar, manter-se campeão. Então a questão aqui não é apenas subir, mas permanecer no seu santo lugar. Quem é que pode subir e permanecer no seu santo lugar? E o salmista vai nos dar algumas qualificações de quem são estes que podem subir e permanecer no seu santo lugar. Veja o que ele continua dizendo a partir do verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Veja que o salmista vai dar 4 qualificações para subir e permanecer no santo lugar do Senhor. E a primeira qualificação é ser limpo de mãos. E ser limpo de mãos aqui, meus irmãos, é livre da culpa, ou, em outras palavras, é ser livre da culpa de suas ações. É não sentir culpa nas suas ações. É não sentir culpa nas suas ações. E essa limpeza de mãos é exigida no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 30. Essa limpeza é exigida. A segunda qualificação é ser puro de coração. E puro de coração aqui, meus irmãos, é os seus pensamentos, as suas vontades e os seus desejos em completa santidade. Puro de coração. E essa mesma qualificação, ser puro de coração, é o que nós vemos no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, quando Jesus disse:
E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E é essa mesma qualificação que nos diz o escritor da carta aos Hebreus: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a segunda qualificação é ser puro de coração. A terceira qualificação é não entregar a sua alma à falsidade. O que significa não entregar a sua alma à falsidade? Não entregar a sua alma à falsidade aqui no texto é não entregar a sua alma à idolatria. É não entregar a sua alma, a sua vida, aquilo que é vão, aquilo que é inútil, aquilo que é mau, aquilo que é vaidoso, aquilo que é vazio, E é isso que nós vemos no primeiro mandamento em Êxodo 20. Não terás outros deuses além de mim. Então, essa terceira qualificação ressalta a exclusividade do adorador em relação a Deus. E a quarta e última qualificação é não jurar dolosamente. E não jurar dolosamente aqui, meus irmãos, é não usar a nossa boca de forma fraudulenta. Não jurar dolosamente é não usar a nossa boca de forma fraudulenta, enganosa. Essa mesma palavra aqui no texto, dolosamente, no Novo Testamento, nós podemos ver que é traduzida como astúcia. É não usar as palavras com astúcia, com o objetivo de enganar, com o objetivo de trair. E isso nós vemos em Êxodo capítulo 20, versículo 16, sobre o falso testemunho. E isso nós vemos também em Tiago capítulo 3, sobre o uso da língua. Portanto, essas são as qualificações daqueles que podem subir e permanecer no Monte Santo do Senhor. Mas o texto continua dizendo no verso 5: este, então, que tem essas qualificações, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, estes que possuem tais qualificações receberão a verdadeira bênção, receberão a verdadeira libertação que provém do Senhor, Mas o texto finaliza dizendo aqui nessa segunda parte, no verso 6, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então veja, meus irmãos, que Davi está dizendo aqui no verso 6, que esta é a identidade dos verdadeiros israelitas. Esta é a verdadeira identidade daqueles que buscam ao Senhor. E o interessante é que o texto aqui, quando diz aqueles que o buscam, está no piel. E no grego, o piel é uma forma intensiva. Então aqui o salmista Davi está dizendo daqueles que buscam, que investigam com todas as suas forças a face de Deus. Não é apenas um buscar, mas é um buscar desejosamente, com todas as forças, a presença do Senhor. Então essa é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Em resumo, irmãos, o que nós podemos ver aqui dos versos 3 ao 6, se nós pudéssemos resumir tudo o que o salmista disse aqui em uma só palavra, eu resumiria como santidade. Dos versos 3 ao 6, o que o Senhor exige de nós é santidade. O que Deus exige dos israelitas, do seu povo, é santidade, para subir e permanecer no seu santo lugar. Foi isso que John Stott vai dizer: a única adoração aceitável a Deus é aquela oferecida por pessoas que têm mãos limpas e coração puro, isto é, que são santas no pensamento, na motivação, bem como em obras. Santidade ao Senhor. Portanto, eu aplico, irmãos, dizendo que não é o simples fato de pertencer ao povo de Israel que garante a subida ao monte e a permanência no monte do Senhor. Não basta apenas ser israelita. Há qualificações. E essas qualificações é uma vida de santidade. É uma vida de busca ao Senhor. Mas a verdade, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, é que você não pode subir ao monte do Senhor. Você não pode permanecer diante do Senhor. Nós não podemos. Muitas vezes, você não é limpo de mãos. Muitas vezes, as suas mãos estão sujas pelo pecado. Muitas vezes, nós não somos puros, não somos limpos de coração. Você não é limpo de coração. Muitas vezes, você entrega a sua alma àquilo que é vão, àquilo que é inútil. Muitas vezes, você entrega a sua alma à idolatria. Você busca muito mais a coisas vãs, a coisas inúteis. Quantos de nós nos preparamos adequadamente para buscar ao Senhor? Talvez no sábado você se empanturrou, se matou de tantas outras coisas do que não ao Senhor. Você busca mais as coisas desse mundo do que ao Senhor.
Você busca ter uma carreira bem-sucedida, você busca ser qualificado profissionalmente, dinheiro, relacionamentos. Quantas séries você já não maratonou, mas não busca com intensidade do seu ser ao Senhor? Quantos de nós, quantos não poderiam estar aqui em nosso meio, mas amam mais a si mesmos? Soma-se a isso, irmãos, a nossa incapacidade de dominar a nossa boca, a nossa incapacidade de dominar a nossa língua. Quantas coisas nós não já dizemos que não abençoou o nosso irmão, ou que feriu o nosso irmão, que machucou o nosso próximo? Quantas palavras enganosas e mentirosas, quantas mentiras já não saiu das nossas bocas? Portanto, veja que você não é qualificado para subir e permanecer no monte do Senhor. Eu não sou qualificado para subir e permanecer no monte do Senhor. Nós não somos. Aliás, meus irmãos, Deus seria totalmente justo. Deus continuaria sendo santo se Ele eliminasse a todos nós aqui nesse exato momento. Deus continuaria sendo santo, Deus continuaria sendo justo. Foi isso que aconteceu com os filisteus, quando eles roubaram a arca do Senhor e se atreveram a se aproximar da arca do Senhor. Muitos morreram. Isso você pode ver em 1 Samuel, capítulo 4, 5 e 6. Foi isso que aconteceu com Uzá, ao se aproximar da arca do Senhor que estava caindo. O contexto estava todo errado, porque a arca não poderia ser carregada em carros, deveria ser carregada em ombros. Mas Davi carregou a arca em carros. E a arca, ela fez que menção de cair. E Uzá, na boa intenção, foi segurar a arca para que a arca não caísse. E na mesma hora, no mesmo instante, Deus matou Uzá. Deus continuaria sendo santo, Deus continuaria sendo justo, se Ele eliminasse a todos nós. Então veja, meus irmãos, quão terrível miséria está sobre nós, está sobre você, está sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o chorar aqui que Jesus se refere é àqueles que reconhecem o seu estado de pecado e de miséria. Bem-aventurados são esses que reconhecem o seu estado de pecado, que reconhecem o seu estado de perdição, que reconhecem o rumo, o destino que o aguarda se não se arrependerem dos seus pecados. Bem-aventurados são esses que choram, mas Jesus diz: estes serão consolados. Portanto, se você chora, se você reconhece a sua posição e chora por causa do seu pecado, clamando a misericórdia de Deus, você será consolado. E de fato nós recebemos essa consolação, porque existe um que é perfeitamente limpo de mãos. Existe apenas um que é limpo de coração. Existe apenas um que não entregou a sua alma à falsidade. Existe apenas um que não jurou dolosamente. E você sabe de quem eu estou falando. Existe apenas um que é perfeitamente santo. Existe apenas um que pode subir e permanecer no Monte Santo do Senhor. E esse é Jesus. Somente Jesus é digno de subir e permanecer no Monte Santo do Senhor. Somente Jesus é limpo de mãos. Somente Jesus é puro de coração. Somente Jesus não entregou a sua alma à idolatria. Somente Jesus não jurou dolosamente. Aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir. Ele há de cumprir. Portanto, por causa de Jesus, por causa dele, você não é destruído completamente. Por causa de Jesus, eu não sou destruído completamente e agora eu posso me aproximar de Deus. Eu posso permanecer na presença do Senhor. Você pode se santificar por causa de Jesus. Você pode se santificar e pode se apresentar diante de Deus por meio da representação de Jesus. Por causa de Jesus, você é justificado e recebe a sua salvação. Paulo disse isso em Romanos capítulo 3. E por meio de Jesus, nós recebemos as bênçãos decorrentes da aliança. Efésios capítulo 1. Portanto, meus irmãos, aqui está a geração dos que buscam a face de Deus. Aqui está a geração dos que buscam a face do Deus da aliança. Daqueles que buscam a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Mateus capítulo 22. Aqui está essa geração dos que buscam a Deus. Você pode ser essa geração que ama ao Senhor com todas as suas forças, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Todo o seu entendimento. Portanto, por meio de Jesus, você pode buscar a santidade e viver em comunhão com Deus. Você pode. Nós podemos. A última lição
que nós aprendemos aqui nesse texto, a terceira e última lição, porque você deve servir ao Senhor, não apenas porque Ele é soberano sobre a terra, não apenas porque Ele é santo, mas porque Ele é glorioso e majestoso. Você deve servir ao Senhor porque Ele é glorioso e majestoso. Isso nós podemos ver a partir do verso 7 até o verso 10. Muitos alegam aqui nesse salmo, meus irmãos, muitos alegam que este salmo está relacionado com o retorno da arca para Jerusalém, após a arca permanecer 20 anos em Kiriat Jearim. Os irmãos podem ver no contexto de 1 Samuel que a arca havia sido roubada pelos filisteus. E depois a arca ela é recuperada e a arca ela fica 20 anos em Kiriat Jearim. E Davi então se propõe a buscar, a resgatar a arca do Senhor. Então, eu argumento aqui dizendo que este salmo ele faz parte desse contexto, porque o que nós temos aqui, irmãos, são duas cenas. Dos versos 1 ao 6, o que nós vemos aqui é o adorador, são aqueles que adoram a Deus, buscando entrar na presença do Senhor, desejam permanecer na presença do Senhor. Dos versos 1 ao 6 é isso que nós podemos ver. O adorador que deseja permanecer na presença do Senhor. Então talvez os versos 1 ao 6 esteja relacionado com o que aconteceu no contexto de Uzá, em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi decide buscar a arca, quando Davi está transportando a arca, e temos esse contexto da morte de Uzá. E Davi, então, ele decide deixar a arca de novo, ele decide deixar a arca na casa de Obed-edom. Davi, depois desse acontecimento, depois de ver que estava tudo errado, ele deixa a arca do Senhor na casa de Obed-edom. E isso está em 2 Samuel, capítulo 6. Mas agora, aqui, a partir do verso 7, nós temos uma outra cena. Agora, a partir dos versos 7, não é mais o adorador que almeja entrar na presença do Senhor. A partir do verso 7 agora, o que nós temos é aquele que é santo, aquele que é glorioso, entrando no seu monte, entrando no seu santo templo. Agora não é mais o adorador entrando no templo, agora é aquele que é santo, aquele que é majestoso, aquele que é glorioso, entrando no seu monte, entrando no seu santo templo. Então, eu acredito que dos versos 7 ao 10, esteja relacionado com a segunda parte, quando Davi, então, pega novamente a arca na casa de Obed-edom, e o que nós temos a partir disso, então, é aquela procissão festiva, em que Davi, juntamente com o povo, festeja na presença do Senhor, se alegra na presença do Senhor, naquele cortejo festivo de adoração ao Senhor. Então, os irmãos podem localizar esse contexto em 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 12. Mas veja então que o texto inicia dizendo no verso 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então veja que aqui nesse momento festivo, nesse momento de cortejo, o que nós vemos aqui é uma ordem que sai de dentro da multidão. Talvez essa ordem aqui seja dos sacerdotes. Talvez os sacerdotes eles dão essa ordem para que os guardas, para que os portões das cidades se levantassem. E esses guardas da cidade poderiam ser os levitas. Os levitas eram os responsáveis por cuidar da entrada do templo. Então, há uma ordem do meio dessa multidão para que as portas, para que os portais eternos se levantassem. E portais eternos, portas eternas aqui, se refere a poder, a autoridade. Mas o verso 8, então, ele diz: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Então veja que os levitas, ou os guardas dos portões da cidade, fazem uma pergunta: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? E os sacerdotes, ou alguém da multidão, responde que esse é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. O verso 9, então, repete aquilo que é dito
no verso 7, mas eu quero chamar a sua atenção então para o que está no verso 10. Porque lembra que aqui no Salmo de número 24 nós não temos paralelismos. Aqui a primeira ideia não repete na segunda ideia. O que nós temos são ideias diferentes. Então veja que no verso 8 nós vemos que os sacerdotes respondem de uma forma um pouco mais amena. Mas agora no verso 10, os sacerdotes eles vão responder de uma forma mais intensiva. Eles não vão dizer que ele é apenas o poderoso nas batalhas. E poderoso aqui nas batalhas nos dá a ideia de um herói que é vencedor das guerras. De um herói que é aquele que é conhecido por suas vitórias nas batalhas. E todo herói de batalhas, ele era recebido com cortejos. Ele era recebido com festas. A multidão aplaudia. Quando um guerreiro vencia as batalhas, ele voltava para o seu povo e recebia aclamações. Mas veja que agora, a partir do verso 10, eles vão responder que esse Senhor, ele não é apenas o herói das batalhas, mas ele é o Senhor das guerras. Ele aqui, o termo que o salmista usa é Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth é um dos nomes de Deus relacionado a ser o Senhor das guerras. Então no verso 8, no verso 8, ele é o herói das batalhas. Mas agora no verso 10, ele é o Senhor das guerras. Ele é o Senhor das guerras. Irmãos, no ano de 1812, Napoleão Bonaparte, então, no auge do seu poder, Napoleão Bonaparte, no auge da sua fama, ele ousou estender os seus limites. E Napoleão Bonaparte, então, ele marchou com sua tropa militar, com mais de 600 mil homens, uma tropa jamais vista em toda a Europa naquele período. Com mais de 600 mil homens, Napoleão Bonaparte marchou rumo à Rússia. E ele então ousou estender os seus limites, porque ele acreditava que nada podia detê-lo. Ele acreditava que ele era invencível. Os seus inimigos o chamavam de gênio da guerra. Os inimigos de Napoleão Bonaparte acreditavam que havia uma aura especial sobre ele que nada poderia derrotá-lo. Mas então, neste ano de 1812, Napoleão Bonaparte encarou uma das suas maiores vergonhas. Napoleão Bonaparte, que antes era considerado invencível, que era considerado o senhor das batalhas, que era considerado o senhor das guerras, ele foi derrotado de forma vergonhosa, de forma humilhante, de forma arruinada. Então veja que o salmista Davi nos fala que apesar de todos os heróis, de todos os guerreiros de batalhas, o Senhor é aquele que é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele é o Rei da glória. Ele não é apenas o Rei, o herói, mas Ele é o Senhor das batalhas. Nada, meus irmãos, pode vencer o nosso Deus. O salmista Davi, apesar de todos os seus guerreiros, os seus valentes, ele não confiava na sua força, mas ele confiava naquele que era o Senhor dos exércitos. Ele confiava neste que é o Rei da glória. Portanto, irmãos, você deve servir ao Senhor, porque Ele é o glorioso, Ele é o poderoso. É Ele quem luta as batalhas do povo de Deus. É Ele quem luta e vence as nossas batalhas. E de fato, nós passamos por diversas batalhas em nossa vida. Hoje nós não lutamos mais contra nações, nós não pegamos em espadas, em escudos, mas nós enfrentamos doenças. Quantos de nós não conhecemos pessoas que lutam contra doenças, contra enfermidades? Quantos de nós não conhecemos pessoas que passam por uma luta financeira, uma luta familiar em casa? É uma luta em casa. Uma luta ideológica. Lutamos contra nós mesmos, contra os nossos pecados. Lutamos contra as artimanhas de Satanás. Nós passamos por lutas, por dificuldades. Mas em quem você confia no dia da batalha? Em quem você busca refúgio no dia da batalha? Quando tudo está desmoronando, quando tudo parece perdido, sem solução, aonde você tem buscado refúgio? Aonde você tem buscado socorro? Você confia na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade de resolver conflitos, ou você busca refúgio e socorro no Senhor?
no Senhor dos Exércitos, naquele que luta a batalha, povo de Deus, do povo de Deus. Mas ainda que você possa dizer que você possa resolver os seus problemas, você possa dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e você consiga resolver alguns dos seus problemas, das suas batalhas, das suas lutas, mas há uma luta, há uma batalha que não existe jeitinho brasileiro que possa resolver. Existe uma batalha, meus irmãos, que eu e você não poderíamos vencer. Existe uma batalha que é impossível para o homem vencer. Existe um inimigo comum a todos nós, que nós somos frágeis, fracos e impotentes. E esse inimigo é a morte. Nós não podemos vencer a morte, mas Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele venceu essa batalha em nosso lugar. Ele foi vitorioso e venceu essa batalha em nosso lugar. E para que Ele vencesse essa batalha em nosso lugar, foi necessário que Ele tabernaculasse conosco. Foi necessário que Ele se manifestasse em carne e vencesse essa batalha em nosso lugar. E conforme nós podemos ver, de acordo com os evangelhos, todos os evangelhos, Mateus capítulo 21, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19, João capítulo 12, Ele é aquele que entrou em Jerusalém aclamado pelo seu povo, onde o povo dizia: Hosana ao Filho de Deus, ao Filho de Davi. E no mesmo texto, Mateus capítulo 21, se os irmãos podem ler, alguns vão dizer: quem é este? Quem é este? Quando ele entra em Jerusalém aclamado pelo povo, como vitorioso, como guerreiro, o povo diz: quem é este? Quem é este? Este é aquele que venceu na cruz do Calvário. Este é aquele que venceu a morte, que derrotou o poder da morte na cruz do Calvário. Este foi aquele que pisou na cabeça da serpente e venceu o poder da morte. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo pôde dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, e quanto a este corpo corruptível se manifestar de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Jesus é quem nos dá poder contra a morte. Jesus é quem nos dá poder contra o poder da morte. E Jesus, meus irmãos, portanto, é aquele que habita em nosso meio, é aquele que adentra o seu templo, não mais por meio de um santuário, por meio de uma arca, mas agora ele adentra não templos feitos por mãos de homens, mas ele adentra agora cada um de nós. Ele é aquele que entra pelos portões da sua igreja por meio do seu Santo Espírito. Por meio do seu Santo Espírito. E é esse mesmo Jesus que João viu no livro de Apocalipse, como o Rei de toda glória, como o Rei de todo poder, como o Rei de toda majestade. Portanto, irmãos, eu quero concluir essa mensagem. Como nós vimos inicialmente, a tônica de toda a humanidade está no ato de servir. A tônica de toda a humanidade está no ato de servir. Mesmo que nós não sirvamos ao nosso próximo, a verdade é que nós serviremos a nós mesmos, ou então nós serviremos a outros deuses, a falsos deuses, ou nós serviremos a ídolos. Mas o Salmo de número 24 nos convida a servir ao Senhor. O Salmo de número 24 nos lembra que nós fomos criados para servir ao Senhor. Nos lembra que nós devemos servir a Ele. E Jesus te convida nessa manhã te dizendo: se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João capítulo 12. Portanto, não seja dono da sua vida. Não seja o dono do seu destino. Não sirva a falsos deuses, mas sirva a Deus, sirva a Jesus. Sirva-o com todo o seu coração, com toda a sua vida, com toda a intensidade do seu ser, porque Ele é o Senhor de toda a terra e de todo o universo. Sirva ao Senhor porque Ele é santo. E Ele santifica aqueles que dele se aproximam. Sirva ao Senhor, meu irmão, porque Ele é Rei de toda glória, porque Ele é Rei de toda majestade. E somente aqueles que o serviram desse lado da eternidade, o servirão também quando Ele se manifestar em poder, se manifestar em glória e se manifestar em toda a sua
majestade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa manhã. Oremos, irmãos. Pai bendito, Pai amado, diante do Senhor nós nos colocamos e te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, ouvimos aqui que o Senhor é santo, o Senhor é Rei de toda glória, de toda majestade, o Senhor é Rei de todo o universo. Por isso, ó Deus, que nós te sirvamos reconhecendo todo o seu domínio, que nós te sirvamos, ó Deus, reconhecendo a Tua santidade em santidade, e que nós te sirvamos, ó Deus, reconhecendo a Sua majestade, a Sua glória e o Seu poder. Que sejamos, ó Deus, servos leais ao Senhor. Te busquemos, ó Deus, que nós te busquemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Ajude-nos, ó Deus, em nossas batalhas, em nossas lutas diárias. Seja, Senhor, o Senhor general que vence as nossas batalhas. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor foi aquele que venceu a morte em nosso lugar. Nós jamais poderíamos vencer, mas o Senhor foi o forte guerreiro que venceu essa batalha em nosso lugar. E por isso agora nós podemos nos santificar, por isso agora nós podemos te servir, e por isso agora, Deus, nós podemos buscar ao Senhor em santidade. Assim nós oramos em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém.